Eu estou numa série falando sobre força e hoje eu quero falar sobre a força que traz a vitória. Vocês sabem que nós, mulheres, algumas mulheres aqui da Yah Church, algumas mulheres que nos acompanham, nós estamos fazendo um voto que a gente ficou 1 ano sem cortar os cabelos, pedindo força a Deus. E o Senhor tem ministrado muitas coisas importantes, coisas até que eu nem tinha me apercebido, as verdades e os fatos que a gente, que envolve esse tema sobre força. Nós precisamos de força. E o Senhor é o Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, que nos dá toda a força. Amém? Nós somos filhos de um Deus forte e a nós pertence a força. E eu quero falar hoje sobre a força que traz a vitória, contando para vocês, conversando com vocês, explanando sobre a vida de uma pessoa que entendeu muito sobre força. Tanto força pessoal quanto força que Deus dispôs a ele, que foi Gideão, um juiz sobre a terra de Israel. Quantos conhecem a história de Gideão? Levanta a mão. Quantos já ouviram falar dos 300 de Gideão? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, nós vamos aprender algumas verdades com essa vida sobre força. Em primeiro lugar, o contexto que acontece essa história. Israel, o povo de Israel está sofrendo uma grande opressão dos midianitas, amalequitas e povos do Oriente. Quando que isso acontece? Quando o povo de Israel toma a terra prometida na liderança de Josué e se estabelece na terra de Canaã, eles vão conquistando e vão vencendo os povos da terra e vão tomando cidades e espaços. Mas havia muitos inimigos e povos ao redor. E eles enfrentavam lutas constantes contra esses povos. Porque esses povos queriam dominar o povo de Israel e muitas vezes não lhes deixavam sossegados. E Deus, Ele permitia que houvesse opressão sobre o povo de Israel toda vez que o povo se afastava dele. E neste tempo não havia reis sobre a terra de Israel. Quando o povo necessitava de uma liderança, por algum motivo, e nesse caso, o povo precisava se levantar contra a opressão dos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Nesse momento, assim como todas as situações de necessidade, Deus levantava um líder, que se chamava o juiz sobre a terra. Ele trazia direção para o povo no nome do Senhor e mobilizava todo o povo. E neste caso, neste momento, Deus levanta Gideão. Está lá no livro de Juízes 6, de 1 a 6. Nós vamos então começar a nossa história. E o texto diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar.
nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Deus permitiu que essa opressão viesse para que o povo clamasse ao Senhor. Como foi o resultado desses 7 anos de opressão? E a opressão foi tão grande. Vocês imaginam um povo cuja economia era a agricultura e a pecuária. Quando eles semeavam, estava pronta a colheita para eles se alimentarem, não é? Para que houvesse alimento para o seu gado. O que acontecia? Aquele povo vinha em multidão e eles faziam tenda. Vinham com seus camelos e eles faziam como se fosse o arrastão. Já viram o arrastão? Aqui no Brasil? Destrói tudo. Eles levavam tudo. Levavam a colheita, levavam o gado e deixavam o povo à míngua. Você imagina acontecer isso por 7 anos. Por conta disso, o povo fazia covas, faziam fortificações para que na hora da colheita eles pudessem colher e esconder pelo menos parte daquela colheita para que houvesse sustento. Então a gente percebe que Deus permitia que acontecesse isso. Aliás, o livro de Juízes que relatam essas histórias é um ciclo. O povo deixa de buscar ao Senhor, o Senhor permite a opressão, o povo clama pelo Senhor e o povo é liberto pelo Senhor. Em Juízes acontece isso muitas vezes. Sempre quando o povo estava bem, se afastava do Senhor, Deus trazia disciplina e o povo voltava para o Senhor. Vocês conhecem essa história? Muitas vezes acontece conosco. É muito fácil observar isso na vida das pessoas, mas muitas vezes a gente não se atenta que isso pode acontecer conosco. Quando tudo vai bem, a gente descansa, já não precisa mais se depender do Senhor e aí se afasta do Senhor. Você já viu, muitas vezes a gente está doente e faz todo tipo de tratamento e não dá certo. Aí a gente busca o Senhor, não é? E o Senhor nos cura. E a grande alegria, e a gente entende que o Senhor é Deus e a gente anda na dependência, de repente tudo começa a andar bem e a gente se afasta de novo. Às vezes há dificuldade financeira. E aí a gente busca o Senhor por provisão e Deus derrama da provisão. Aí quando tudo vai bem, tem dinheiro na conta, deu para pagar a casa, já comprou casa de férias, a pessoa se esquece do Senhor e se afasta. Você sabe que eu acho muito impressionante ouvir o testemunho do pastor David Young Cho, da igreja da Coreia, a maior igreja evangélica do mundo. Ele tinha muitas experiências com o Senhor e ele tinha muita fé para pedir coisas e receber do Senhor. E ele ensinou isso ao povo. À medida que ele ensinou isso ao povo, o povo prosperou. Porque tinha visão de progresso e eles progrediam e Deus começou a dar riquezas para o povo. E aí o povo começou a adquirir muitas coisas, inclusive casas, de campo, de praia. O que aconteceu? Começaram a afastar. Gente, lá o mover era tão grande. O Lamartine um dia visitou a Coreia, isso em 92. Ele falou que ele foi no estádio. O estádio estava lotado. Não tinha um lugar de gente para orar e interceder. Diz que quando o povo levantava em oração, parecia como se fosse um estrondo de uma tempestade. O povo lá era tão avivado, eles acordavam às 5 da manhã, jogavam água no corpo para ir orar na igreja. Porque eles tinham esse ritual nas suas religiões, antes do evangelho. Então eles eram muito firmes, mas quando prosperaram, se afastaram. E o David Young Cho disse assim, que ele observando isso, ele começou a pedir a Deus que tratasse do povo. E Deus começou a colocar o povo em aflição.
perderam as coisas e o povo voltou. Então a gente tem que entender que Deus, quando Ele traz disciplina sobre as nossas vidas, é para nos trazer de volta, porque Deus nos ama e quer o nosso coração. Lá em Jó 5, 17 e 18, até falei sobre a história de Jó domingo passado, tem um texto que diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Feliz é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Porque a disciplina do Senhor é passageira e ela quer produzir um fruto de arrependimento e volta para o seu caminho. Em Hebreus 12, 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Nós somos corrigidos porque somos filhos e não bastardos. Amém? Quando Deus te disciplinar, eu sei que a disciplina não é boa. Assim como uma criança que é disciplinada, ela chora. Pode trazer dor física, dor emocional, humilhação, mas o pai que ama, logo disciplina o filho, como diz a palavra. Deus é o nosso pai e Ele nos ama. E quando Ele nos disciplina, é para que nós possamos voltar para o caminho e voltar para Ele. Amém? E foi assim que aconteceu. Mas Deus chamou Gideão quando o povo clamou. O texto diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr salvo dos midianitas. Ele estava malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar do quê? De fazer vinho. Então ele estava malhando o trigo no lagar para esconder o trigo, né, dos povos inimigos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta força, nesta tua força, e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Deus é aquele que ata a ferida, né? Deus é aquele que fere e ata a ferida, é aquele que vem com a cura. E Deus então levanta Gideão e diz: Gideão, você vai nesta força, Gideão, e você vai livrar o povo dos midianitas, e eu serei contigo, e você vai vencê-los como se fosse a um só homem. Você imagina, aquela multidão ia ser vencida como se fosse a um só homem. Porque quando Deus se manifestar a seu favor, meu querido, Ele vai te chamar, mas Ele será contigo para que você vença os seus inimigos. Amém? Seja quais forem. Se você tem inimigos que se levantam contra o seu espírito com opressão, contra a sua alma, pessoas que Satanás usa para te ferir, se você é roubado pelos gafanhotos, se na disciplina Deus permite que você passe por reveses financeiros, perdas materiais, quando você clamar o Senhor trará a cura e a sua libertação. Então esse dia vai chegar.
Mas eu achei interessante, aliás, essa história, o que mais me impressiona é uma frase. Quando eu penso no Gideão, eu logo penso nessa frase. E essa frase é uma coisa que Deus, através desse statement, dessa frase, dessa verdade, Deus já me ensinou muito. Sabe qual é? Quando, em Juízes 6,14, então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor, o anjo do Senhor vira para Gideão e fala assim: Gideão, eu te chamei, agora você vai nesta tua força. Deus manda Gideão se levantar, sair de onde estava e ir na força dele. Agora eu fico pensando, que força será que Deus viu em Gideão? Eu vou ler uns textos para você que você vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai ficar pensando: Senhor, como é que o Senhor pôde dizer isso? Como é que o Senhor viu força em Gideão? Em primeiro lugar, Deus manda Gideão destruir o altar de Baal e o poste ídolo, porque eles estavam adorando Baal e fizeram uma estátua de Baal. Então é por isso que Deus trouxe disciplina. Aí Deus fala para Gideão: Gideão, você vai destruir o altar e vai destruir o poste ídolo. O texto diz assim, em Juízes 6:27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, ou seja, com medo. Porém a casa de seu pai e seus homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Ele ficou com medo de ir lá destruir o altar de Baal e destruir o poste ídolo, a estátua. Então ele temendo, ele estava com medo de fazer o que o Senhor falou, ele fez isso à noite. Foi lá, Gideão destruiu o poste ídolo, pegou a madeira e depois pôs fogo para sacrificar o Senhor. Destruiu o altar de Baal e fez então uma oferta ao Senhor. No dia seguinte, o povo levantou, o pai de Gideão levantou, e todos, não sei como, ficaram sabendo que foi Gideão. O texto diz que ficaram sabendo que foi Gideão que fez isso. E aí o povo todo se revolta e vai matar Gideão. E o seu pai diz assim, eu acho que é eu anotei o nome do pai aqui, mas acabei me esquecendo. Aí o pai de Gideão vai até o povo e diz assim: vocês vão lutar por Baal? Que Baal se defenda. Mas não vai vocês levantar por um Deus que nem foi capaz de se defender. E o povo aceitou aquela palavra e deixou livre Gideão. E aí, nesse momento, o pai de Gideão muda o seu nome, de Gideão para Jerubal. Aquele que destruiu, aquele que lutou contra Baal e venceu. Ou seja, Gideão fez o que Deus mandou, mas fez de noite com medo. Onde estava a força de Gideão? Gideão, quando Deus fala para Gideão, ele vai, chama todo o povo, toca a trombeta, o povo se reúne com ele para formar um grande exército, e aí eles vão contra todos os seus inimigos. E quando eles estão lá acampados, o Gideão fica inseguro, ele fala assim: será que o Senhor realmente me chamou ou não? E ele faz uma prova com Deus. Ele diz assim: Senhor, se o Senhor há de livrar Israel, eu quero que o Senhor faça uma coisa. Eu vou pôr um novelo de lã, e à noite, se o Senhor de fato está nisto, o Senhor vai encher a lã de água e de orvalho, e tudo em volta ficará seco. No dia seguinte, o que aconteceu? Estava um novelo encharcado, ele torceu e saiu muita água e todo seco ao redor. Aí
Gideão diz assim: Senhor, não se acenda, lá em Gideão 6,39. Disse Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Aí ele falou de novo: rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Gideão não ficou feliz com isso. Ele falou: Senhor, mas eu preciso mais prova. Agora o Senhor vai deixar a lã seca e todo ao redor vai ficar molhada. O que aconteceu? No dia seguinte estava a lã seca e ao redor molhada. Onde estava a força de Gideão quando ele só foi depois de tanta prova? E nós também fazemos isso, não fazemos? Eu faço. Não sei você, mas quando Deus me fala alguma coisa, eu vou pedindo sinais ao longo do caminho, para ver se Deus está comigo ali. Né? Muitas vezes a gente faz assim, Deus fala: eu vou te levantar, eu vou dar vitória sobre a sua família, eu vou te trazer a provisão. Aí você vai caminhando e você vai falando: Senhor, como é que é isso? Senhor, me mostra aqui, Senhor, meu... E Deus é misericordioso e Ele vai nos dando prova e sinais ao longo do caminho. Você sabe que Deus é um Deus que não nos deixa caminhar às cegas? Amém? E Deus ouviu a Gideão e permitiu ser posto à prova por Gideão. Mas não parou aí não. Nesse momento que ele está acampado, imagina, ele vê uma multidão. O povo que veio era incontável. E Deus, quando faz o exército de Israel vir, Deus ainda exige mais de Gideão. Muita gente, eles vieram, 22 mil pessoas do povo de Israel para lutar contra os seus inimigos. Aí Deus diz assim: Gideão, fala para quem está com medo ir embora, não precisa ficar. Aí Gideão fala: olha, se tem alguém aqui com medo, não precisa lutar, pode voltar para sua casa. Ficaram 10 mil. Aí Deus disse assim: Gideão, muita gente, não quero 10 mil. Porque senão, se 10 mil vencerem, vão falar que foi na sua própria força. Você vai fazer um teste, Gideão. Você vai levá-los para tomar água. Aquele que ajoelhar e começar a lamber a água com a língua, assim que nem um cachorrinho, esse você vai dispensar. Mas aquele que trouxer a água na mão e tomar, esse você vai ficar. Sabe quantos ficaram? Quantos? 300, os 300 de Gideão. Glória a Deus. Eu queria estar nesses 300. E aí, Deus fala: agora você pode ir. Mas gente, imagine você no lugar de Gideão, 300 contra, sei lá, milhares. Eles tomavam a terra. E eram fortalecidos, eles eram guerreiros. Você imagina a dúvida de Gideão, a insegurança de Gideão. Aí Gideão fala: Senhor, o Senhor precisa me dizer se de fato o Senhor vai me dar vitória. E coloca o Senhor à prova. Aí, o que acontece? Deus dá um sonho naquela noite para um dos soldados do acampamento inimigo. E aí, nesse momento, Deus diz para Gideão: Gideão, eles estavam acampados um defronte do outro. Aí Deus diz: Gideão, vai lá que eu vou mostrar para você. Vai Gideão com seu servo, 2 escondidos, e eles chegam no arraial do inimigo e eles ouvem um dos soldados contando o sonho que teve para o outro. E ele disse assim, esse soldado: midianita, ou amalequita, ou algum dos povos do Oriente. E ele diz assim: olha, essa noite eu tive tal sonho. Eu sonhei que vinha um pão do arraial de Israel, e esse pão vinha e destruía a tenda do comandante do nosso exército. E aí eles têm a revelação.
E isso significa que Deus dará vitória ao povo de Israel contra nós. Nesse momento, gente, Deus dá essa revelação para o inimigo. Faz Gideão ir lá ouvir. Gideão ouve e aí ele entende que Deus ia dar vitória para ele. Amém? Deus vai dando sinais. Deus é tão misericordioso. E aí a gente percebe o seguinte: que força você acha que Deus viu em Gideão? Se Gideão, ao longo do processo, teve que tantas vezes receber de Deus a comprovação, a prova de que ia dar a vitória. Que força! Quando Deus disse, Gideão, vai nessa tua força, eu ficava imaginando, Senhor, que força é essa? Não é? Ao longo do caminho o Senhor foi dando provas. Ele temeu quando ele teve que destruir Baal e o poste ídolo, né? o altar e o poste ídolo. Ele temeu, mesmo assim, de ir. Deus deu prova. Ele temeu quando ele estava acampado diante do exército inimigo, e Deus deu provas. E Deus disse, vai nessa tua força. Deus viu algo em Gideão, sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A nossa fragilidade nos coloca numa dependência, numa disposição para que Deus haja através de nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Deus conhece a nossa natureza. Deus conhece que somos pó. E Ele entende a nossa limitação. E Deus vai nos ajudando ao longo do caminho. Porque Deus sempre vai nos dar a vitória quando clamamos a Ele. Amém? Mas eu creio que houve uma força na vida de Gideão. Aqui é a minha interpretação. Você pode até receber outras. Mas eu acho que ele tinha a força da indignação. Porque quando o povo estava sendo assolado e o anjo do Senhor apareceu, ele teve coragem de falar, Senhor, o Senhor é conosco. Ele disse, o Senhor apareceu e disse, o Senhor é contigo. Como assim? Se os meus pais contaram que o Senhor os livrou de mão poderosa do Egito, como agora, debaixo dessa opressão, o Senhor diz que é comigo? Ele teve coragem de entrar em argumento e indignação com Deus. Eu acho que Deus aprova a indignação. A palavra de Deus diz que Deus é aquele que tem indignação todos os dias. E o Espírito Santo de Deus em nós, quando vê a opressão, tem que haver a mesma indignação. Isso é a força que o Senhor nos dá. E nós precisamos, nessa indignação, não tomarmos a guerra para nós mesmos, porque não temos poder para solucionar, mas entregar àquele que pode todas as coisas. Amém? Essa indignação foi por Deus aprovada. E Deus espera isso de nós. A Érica foi assistir aquela peça do Martin Luther King, ficou muito impressionada. Eu não fui ver a peça, mas eu já li sobre a vida dele, eu já vi muitos filmes. Aquele filme Selma, o que Martin Luther King fez na cidade de Selma. Ele saiu em passeata da cidade até uma outra cidade, não sei quantos quilômetros que ele tinha que caminhar, em procissão, com muitas pessoas, a favor do voto do negro. E eles iam, e a ordem era, vocês não vão reagir. E eles iam, e os policiais vinham e batiam, as pessoas caíam desmaiadas, as pessoas eram feridas, jogavam-se pedra neles ao longo do caminho. E ele falou, não, vocês não vão reagir, vocês vão até o fim. É lindo esse filme, assista. Selma, chama Selma. E por conta de toda aquela movimentação, a indignação de um homem que moveu muitas pessoas, Deus deu vitória. E o negro, né? As pessoas começaram a votar nos Estados Unidos, porque um homem se indignou.
Eu acho que é a força na nossa indignação. Por isso, quando você vir alguma coisa do seu lado acontecendo de errado, você não pode passar em branco. Você não pode ser como aqueles que passaram e viram aquele homem que estava doente, que estava machucado, que estava quase morrendo. Passou lá o levita, passou lá o sacerdote, passou lá o fariseu e ninguém socorreu, mas só o samaritano que parou e socorreu. Nós temos que ser esse samaritano. Ao olharmos as situações de privações, de dificuldade, de opressão, de derrota, e temos que nos indignar. Amém? Não aceite que Satanás venha sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, sobre a vida da sua cidade, sobre a vida da sua nação, e não fique como se nada tivesse acontecendo, não se importando. Deus quer um povo que se torna indignado com a injustiça. Assim poderemos fazer diferença. Eu vejo em Gideão a força da obediência. Porque embora em todo o processo ele tenha ficado inseguro, ele não parou. Deus chamou, ele foi. E ele foi fazendo, gente, Deus realmente foi dando passos a ele que só um homem obediente faria. Você já imaginou 22 mil pessoas no exército, ficar com 300? E mesmo assim ir lá e confrontar o inimigo? Só uma pessoa obediente. E mesmo que a situação possa parecer terrível diante de você, se você buscar Deus, Deus vai te dar direção. E quando Deus te der, obedeça, porque há força na obediência. Porque Deus sabe o que você tem que fazer. E se você fizer, você vai chegar à vitória. Eu vejo em Gideão a força da disposição. Uma pessoa que estava disposta. Quando Deus chamou Gideão, Gideão falou, estou aqui, eu vou. E Deus chama a mim e a você, nessa fase da história da humanidade, para que nós tenhamos consciência do que o mundo está passando, porque o mundo jaz no maligno e a cada dia mais está piorando, e nós temos que estar à disposição de Deus para ser esse instrumento de restauração, como foi Gideão. Amém? Você vai enfrentar exércitos inimigos quando você lutar pela vida e salvação de pessoas, quando você lutar pela sua família. Você vai enfrentar muito exército de demônios. Quando você orar pela sua nação contra essas coisas que têm acontecido, esses absurdos que têm acontecido na nossa nação. Já não há justiça. As sentenças são feitas, elas saem com viés de interesse próprio. E quando você orar por isso, quando você entrar, às vezes é só na oração que Deus te coloca, mas às vezes Deus fala, não é só ficar na oração, não, vai e age, vai fazer isso. E aí a gente tem que estar disposto a fazer. Amém? Eu vejo força em Gideão. Você vê força em Gideão? Gideão representa eu e você. Às vezes você pensa assim, eu não tenho força nenhuma, o Senhor está me chamando mesmo? E Deus diz, Lilian, vai nessa tua força. Gente, essa mensagem eu não sei se vai estar encaixando para você, mas encaixou para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu fico assim, Senhor, mas bem eu, será que o Senhor escolheu bem mesmo? Porque a gente olha para a nossa fragilidade e pensa que não há nada de bom em nós. Mas só pelo fato de você ouvir a Deus e aceitar aquilo que Deus tem para você, já há uma força, uma disposição, a força da disposição. Você diz, Senhor, estou aqui, me usa, né? E Deus vê força em você. Eu quero dizer para você que há força em você, há força em si mesmo. Porque quando Deus te fez a sua imagem e semelhança, Deus te deu o livre-arbítrio.
E quando você escolher, escolha Deus. Escolha cumprir a direção de Deus. Escolha dizer sim para o chamado de Deus. E Deus verá força em você. Amém? E Deus está dizendo para você nesta manhã, vai nesta tua força. E você livrará o povo de Israel. Você sabe que eu fazendo esse voto sobre força, eu e o Lamartine estamos numa fase de vida, estamos envelhecendo. Então parece que as forças se esvaem, não é? Aliás, tem um salmo de Davi que diz assim: Senhor, não me abandones quando me faltares as forças. Aquele salmo parece que foi feito para nós que estamos envelhecendo. Porque as forças naturais parece que vão se esvaindo e você estranha. Você não tem mais tanta vitalidade para fazer o que você fazia antes. Mas o que Deus... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Porque quando eu começo a falar algumas coisas, eu me engasgo emocionada. Mas quando você faz aquilo que Deus espera de você, mesmo nas suas limitações, aí Deus falou assim: mas você que está achando o quê? Vocês estão fazendo tanta coisa, com força ou sem força, doendo, com dor ou sem dor, não é? A agenda só aumenta, não diminui os propósitos. Então, a força em vocês. É essa força que Deus quer que nós coloquemos à disposição, a força em cada um aqui. Amém? Em terceiro lugar, a força que Deus dispõe a Gideão. Deus dispõe a sua força a nós. Deus declarou a sua força quando Ele chamou Gideão. Juízes 6,16. Tomou-lhe o Senhor, tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Eu estou com você. Esse exército aí, não é nada. Você imagina, você vai lutar contra um homem só. Porque eu estou contigo. O volume não é nada. Às vezes a gente olha para os nossos problemas e diz assim: é grande demais. Pois Deus diz para você hoje: é como se fosse um só homem. Amém? É mano a mano, meu filho. E tem outra. É mano a mano, só que Deus está do teu lado. E a palavra de Deus diz que o poder que há no nosso Deus é maior do que o poder que está no mundo. Portanto, não há inimigo que possa vencer você em força. Deus recebe o sacrifício de Gideão. Antes de tudo começar, Deus falou assim: tem que ter santificação. Derruba o altar de Baal, destrói o poste ídolo. E Deus aceitou o sacrifício de Gideão. E é tão lindo isso, quando Ele aceita o sacrifício. Sabe o que acontece? Olha, porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. O anjo se manifestou queimando o sacrifício. Juízes 6:24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Jeová Shalom. O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos Abiesritas. Essa palavra é difícil. Naquele momento, Deus se revelou a Gideão como Jeová Shalom. O Deus de paz que entra na guerra por você. Porque aqui paz não significa só ausência de conflito. Aqui paz significa plenitude,
prosperidade. Shalom é isso que significa, é muito mais amplo do que a ausência de conflito. E Deus se revelou pela primeira vez como Jeová Shalom. E Deus diz para você que Ele é o Jeová Shalom que está ao seu lado. E é por você, o Deus que te faz caminhar em plenitude. Isso é maravilhoso, Deus se revela, Deus vai mostrando a sua força. Eu sou o Jeová Shalom. Então eu vou com você, e você prosperará. Deus escolhe apenas 300 guerreiros israelitas para enfrentar uma multidão de inimigos. Sabe por quê? Deus falou, eu vou mostrar a minha força. Deus vai chamar você e vai às vezes te dar coisas que você vai falar, não vai ser suficiente para vencer. Mas você vai entender com esses recursos limitados que foi Deus quem fez na sua vida e não as circunstâncias ou uma coincidência da vida. Olha, em Juízes 7:7, então disse o Senhor ao Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, com a mão, eu vos livrarei, entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. 300. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriu o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável. Aqui, o escritor, quando escreve Juízes, ele não sabia nem o número, porque era tanto que ele descreve assim, era uma multidão que não dava para contar, como a areia que há na praia do mar. E Deus falou, vão 300, porque eu vou mostrar a minha força. Deus dá estratégia inusitada de guerra. Deus mostra o seu poder, quando Ele diz, agora você vai fazer desse jeito. De uma maneira que nunca ninguém fez. Se você vai pensar, será que vai dar certo? Sabe o que aconteceu? Deus falou assim, Gideão, tem 300, certo? Você vai dividir em 3 grupos. E eles vão ficar posicionados ao redor do arraial do inimigo. Numa mão, vocês terão uma trombeta. Na outra mão, será uma tocha coberta com um cântaro. Aí Gideão distribuiu e disse assim, quando eu tocar a trombeta, vocês tocarão a trombeta e quebrarão o vaso e vai aparecer a chama. E foi o que eles fizeram. Eles foram no começo da vigília média da noite, por volta das 10 horas da noite. Naquele tempo, escurecia, eles iam dormir. 10 horas era madrugada. Estava todo mundo dormindo. Havia troca de guardas. Logo que os guardas novos assumiram a guarda, ele atacou. Ou seja, eles estavam se preparando para vigiar. Gideão toca a trombeta, todo o povo toca a trombeta, aquele estrondo, você imagina, todo mundo dormindo e toca aquele barulho que não sabia o que estava acontecendo. Aí o povo sai da tenda, eles quebram o vaso e sai a chama de fogo. E o que aconteceu? Eles ficaram tão desnorteados, não sabiam qual era o inimigo e começaram a matar uns aos outros. E o povo então foi derrotado. Além de morrerem muitos ali, os que sobraram saíram correndo. E depois tem toda uma história onde eles vão atrás do exército inimigo e vai derrotando todo o exército ao longo do caminho. Mas essa foi a estratégia que Deus deu. Imagina, nunca tinha acontecido nada semelhante. Imagina que Deus manda você ir para a guerra sem espada, com trombeta, vai adorando, vai louvando, com uma tocha, onde o Senhor traz a luz, a revelação, traz a luz, a direção, mostra o seu poder e desbarata o inimigo na sua frente. Amém? Deus vai falar para você, faça desse jeito, e você não vai entender, mas tem que fazer.
Porque Deus é aquele que mostra o seu poder, deixando você muitas vezes sem recursos humanos, com pouca coisa, para quando acontecer você vai dizer: foi Deus que fez na minha vida. Deus vai mandar você fazer coisas inusitadas, que nunca ninguém fez, e você vai entender que Deus estava na sua vida mostrando a sua força. Amém? A força de Gideão, a força de Deus, é a força que nos traz a vitória. A palavra de Deus diz lá no Salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, porque a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Deus é aquele que nos dá a vitória hoje. Amém? Você precisa de algo do Senhor hoje? Você precisa de algo do Senhor hoje? O Senhor te dá uma vitória hoje, porque o Senhor quer um cântico novo. Ele quer novidade de vida. E nós teremos um cântico novo quando a vitória for nova. Nós não podemos viver das bênçãos do passado. Elas nos fortaleceram e nos trouxeram a um lugar espaçoso. Mas daqui em diante tem que haver mais vitórias. Provérbios 21:31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Você pode se preparar com tudo que você tem à disposição, mas a vitória vem do Senhor. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor vê em nós força, e o Senhor coloca a sua força à nossa disposição, e o Senhor nos dá vitória sempre. Por isso, tira de nós um cântico novo, aumenta a nossa fé, Senhor Deus, que nós possamos nos dispor diante do Senhor em adoração, em obediência, assim como Gideão. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor entre nos corações daqueles que ainda não te conhecem, e que o Senhor possa fazer neles morada em Cristo Jesus. Eu gostaria agora de orar pelas pessoas que querem entregar sua vida a Jesus hoje. A gente estudou essa história de Gideão e entendemos que Deus é aquele que trabalha conosco para nos levar a um lugar de segurança, de bênção, de paz, de vitória. Só que a nossa vida tem que estar no altar do Senhor. Nós temos que destruir todos os ídolos da nossa vida. Nós mesmos, pessoas, onde você coloca a sua segurança e adoração tem que ser ao Senhor Deus e a Jesus Cristo. Então, se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão e diga assim: eu quero fazer do Senhor o meu Deus. Eu faço ao Senhor Deus um altar de adoração. Se você quer entregar sua vida a Jesus, levante a sua mão. Amém. Vocês fiquem em pé, por favor. Tem mais alguém que está levantando a mão? Por favor, fique em pé, para que a gente possa ver melhor você. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é hora de você derrubar os outros altares e fazer para o Senhor um altar de adoração. Se você quiser fazer esse altar nesta manhã, vem aqui na frente. Nós temos esses 2 jovens aqui. Que Deus abençoe vocês por essa decisão. Vocês sabem que eu tomei essa decisão aos 10 anos. Depois que eu tomei essa decisão, eu me batizei. E a minha vida mudou para sempre. E Deus vai mudar a vida de vocês também. Amém? Põe a mão no seu coração. Se você está conosco online e quer entregar sua vida para Jesus, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, eu agradeço por essas vidas. E declaro, Senhor Deus, que o Senhor vai agora transformá-los de dentro para fora.
Declare comigo agora: Senhor Jesus é Senhor da minha vida. Senhor Deus, eu faço para o Senhor um altar de adoração, e o Senhor será o meu Deus, de hoje para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês.